Vem pra cá que a gente vai falar agora sobre como resolver as nossas dívidas, negociações e dar conta dessa demanda toda que o começo do ano traz pra gente com ela, doutora Bruna Kuzumoto, que é advogada e tá com a gente aqui. Tudo bem, lindona? Tudo bem, obrigada. Bem-vinda. Obrigada por mais um convite. Ai, a gente que agradece, até porque você explica de um jeito tão simples, né? Desmistificando esse assunto que para o brasileiro, especialmente, que não tem, infelizmente, uma educação financeira de base nas escolas. E aí, quando chega nessa fase adulta, nessa vida adulta, que ela é tão difícil, tão cheia de histórias, tão cheia de obrigações, a gente fica muitas vezes batendo na trave. Trabalha a vida inteira só para pagar as contas e muitas vezes não consegue realizar os sonhos. Mas isso muitas vezes não é porque não entra, é falta de organização, não é, Bruna? Principalmente, né? A falta de organização na sua vida financeira vem porque ninguém te ensinou. Que até para você ter dinheiro, para você ser uma pessoa adulta, responsável, conseguir ganhar o seu dinheirinho e gastar, você precisa ter responsabilidade. Então, a partir do momento que você não tem noção da importância, você acaba só vivendo. Esses dias eu ouvi no rádio uma coisa interessante, um especialista também em educação financeira falando, ele falou uma coisa muito interessante, realmente tudo começa na escola, né? Exato. A base é da escola. A gente aprendeu de uns tempos para cá, os adultos estão economizando mais água porque as crianças estão aprendendo isso na escola. Estão economizando energia porque as crianças estão aprendendo isso na escola. Estão aprendendo a reciclar e a cuidar melhor do planeta porque as escolas estão falando sobre isso. Enquanto as escolas não falarem sobre educação financeira, as famílias vão continuar nesse nível terrível de endividamento. Exato. Que é o que a gente vê hoje em dia, né, Bruna? Exatamente, a base vem da escola. A educação começa ali, dos pais. E o que é ruim? Como nossa geração não teve essa educação na escola, a gente às vezes não sabe nem ensinar, né, a importância. O legado fica, né? Exato, então a escola veio para quebrar esse paradigma e falar, não, peraí, vamos aprender o quão é importante esse R$1. Porque até para você ensinar o valor das coisas para um filho. Porque hoje a dificuldade que a gente tem é de ensinar quanto vale uma balinha. Uma balinha não é só R$1, é um dia que eu trabalhei, é uma hora que você está aqui, quanto vale a sua hora. Essa é a importância. A partir do momento que você tem importância, você não começa a gastar com coisa supérflua. Exato. E aí vem, em janeiro, aquele monte de presente. IPTU, IPVA, a gente recebe a matrícula das crianças da escola, a lista de material escolar, o uniforme novo que tem que comprar e a mochila que eles querem e tudo mais. A gente vai primeiro nas contas que tem que ser pagas. Então, dá a dica pra gente de como organizar e quais contas que eu tenho que olhar primeiro, Bruna. Primeiramente, eu sempre começo com a mesma fala. Vamos fazer um caderninho de quais são os meus custos fixos essenciais. O que é essencial? Água, luz, alimento, condomínio, moradia, isso é muito importante, geral, o aluguel, né? E esses são os 5 essenciais. Por quê? Porque sem uma casa, sem uma alimentação, sem um banho, eu não fico aparentável para ir trabalhar. Eu não fico com uma aparência e uma produtividade, me sentindo bem para produzir. Sim. Então, eu sempre falo que isso é essencial para o ser humano. Ponto. Passou disso, consegui pagar minhas contas, o que é necessário? Aí é uma outra planilhinha. Necessário é um plano de saúde? Pô, se sobrar e pagar um plano de saúde, maravilhoso. Ah, é a escola do meu filho particular. Peraí. Por que eu falo que é necessário? E muitas pessoas questionam, pô, mas isso não é essencial? Não, porque nós temos escolas públicas. Sim. Então, dependendo da sua situação financeira, você vai ter que colocar na escola pública. Claro. Então, eu falo que é necessário. Aí você coloca ali naquela planilhinha. E aí, tudo bem. A pergunta que todo mundo faz, eu organizei, doutora, sobrou um dinheirinho, sobrou R$200 no meu mês. Posso gastar? Aí é que eu falo, agora começa uma outra planilha. Qual? Quais são meus gastos futuros que eu sei que vão acontecer? Então, matrícula escolar, eu já tenho que começar a provisionar. O que é provisionar? Guardar, porque eu sei que em janeiro eu tenho as matrículas, eu tenho IPTU, eu tenho IPVA para quem tem carro, não é? Aí sim. Então eu faço esses 200, eu vou provisionar para coisas, por quê? Porque isso aqui está dentro do necessário. Tá. Ok, ponto. Mas, doutora, eu tenho dívidas. É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega. Eu contei o melhor cenário do mundo para todo mundo. Porque quando a pessoa tem um ganho mensal
e tem um gasto, quer dizer, esse ganho comporta o que ela tem de gasto, ainda sobra um pouquinho. Esse é o melhor dos mundos. Mas essa não é a realidade do brasileiro. Nós estamos passando por uma crise que não é só no Brasil, é mundial, né? A inflação está estourando, os alimentos cada vez mais caros, o nosso custo de vida está muito caro e o nosso salário não está aumentando. O nosso dinheiro está valendo mais nada. Não está valendo nada. Então, o que eu sempre falo? Ok, se eu tenho que saber o quanto vai sobrar, gente. O sobrar pode ser 100, pode ser 50, não me importa. E aí eu vou fazer uma outra planilha. Qual é a minha dívida? E duas coisas que eu brinco também. Você tem dívida mesmo que parcelada, tá? Porque as pessoas tendem a falar assim para mim, doutora, mas o meu tá parcelado, então eu não tenho dívida. Não, você está endividado, você não está inadimplente. Ou seja, você não está devendo, mas você está endividado. Então, você tem que começar a colocar quais são as suas dívidas. E essa parcela tem que entrar no custo fixo nessa planilha, né? Exatamente. Essa parcela do da comprinha que você parcelou lá no cartão, no boleto, tem que entrar no seu custo fixo. Porque já está ali, já provisionou, já está previsto. E aí, sim, eu vou ter que olhar e falar, tá, agora eu tenho dívida, porque passou disso eu não consigo mais pagar. Tem muita gente que me liga e fala assim, doutora, eu fiz empréstimo, agora, antes eu tinha um salário, eu tinha uma comissão, piorou tudo, como é que eu pago? Porque agora eu tô com dívida. Esse é o maior medo das pessoas. E aí eu falo, não, peraí, a gente tem que sentar e verificar o quê? Como você consegue pagar, se eu consigo excluir alguma conta, se eu não consigo. Porque se eu conseguir excluir alguma conta, por exemplo, ou diminuo a água, ou diminuo a quantidade de gás que eu utilizo, vamos diminuir os banhos, tudo isso diminui valores. E aí começa a sobrar algum dinheirinho. Para quê? Para aí sim a gente começar a verificar negociações das dívidas. Para ver quanto vale a pena a gente negociar e o que negociar. Tá. Falando em negociação, eu vou dar um recadinho e volto já. Não só falando nas negociações, mas também nesse planejamento, porque algumas dessas contas de começo de ano podem ser pagas mensalmente ou à vista, com um pequeno desconto. Quando esse desconto vale a pena? Eu vou dar um recadinho e já volto, a gente fala sobre isso, tá bom?